Olá pessoal, eu sou Thiago Bretas Moreira, você está no X-Tudo, é tudo que acontece no Twitter, tudo que acontece no Brasil e no mundo. E os assuntos de hoje são: Bolsonaro vai ter problemas com a Polícia Federal depois da sua manifestação. Vamos falar da manifestação, obviamente, mas também que a Força Tarefa da Polícia Federal já disse que vai aproveitar uma parte de sua fala para o processo que tenta colocá-lo como um dos mentores de uma tentativa de golpe no Estado. Lembrando que a Polícia Federal trabalha para prender Bolsonaro, você não tenha dúvida disso, e ela tenta elementos para acusá-lo. Houve excessos, inclusive, da Polícia Federal com um jornalista português aqui no Brasil, não é? Portugal, que sempre recebeu brasileiros, jornalistas brasileiros sem problema. Foi uma coisa que acabou trazendo um marketing mundial para o que aconteceu no Brasil, mostrando que aqui o regime está estranho. Bom, o PT, depois do pedido do Bolsonaro de anistia, ele disse que é um abuso da justiça colocar pais presos por 17 anos, mães, velhinhos, etc. Dizer que filhos órfãos de pais vivos não deveriam existir no Brasil porque invadiram numa manifestação os poderes. Ressaltou que quem quebrou o patrimônio público deve ser punido. E o que gerou, né, na esquerda brasileira, twitters dizendo o seguinte: sem anistia. Olha, muitos deles foram anistiados no passado. A Dilma, por exemplo, é uma delas. Foi anistiada mesmo tendo invadido bancos, armada e tal. Enfim, diziam que o que queriam era democracia, amor e união do país. Mas na hora, né, que o Bolsonaro fala alguma coisa, é sem anistia. Isso parece coisa de gente boa. Não sei. Bem, a Polícia Federal já disse que a fala de Bolsonaro de que ele conhecia a minuta durante seu discurso na Paulista deixa margem para que sua prisão seja ainda mais fácil. A Polícia Federal disse que Bolsonaro conhecia a minuta para impedir que o presidente Lula tomasse posse caso vencesse as eleições. Acontece que Bolsonaro disse ao mesmo tempo que para haver golpe precisava de tanque na rua, do conselho que tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tudo mais, aceitarem um estágio de sítio, fazer isso acontecer, e depois o Congresso Nacional, que é o Congresso, são os deputados e os senadores, também teriam que aceitar o estágio de sítio, que é o que estava escrito na minuta, estágio de sítio, previsto na Constituição Nacional. E o Bolsonaro explica, não aconteceu. Então, mas a Polícia Federal quer colocar no inquérito que o fato dele conhecer dessa minuta já faz dele um golpista, né? Eu vejo que houve pensamento de algum momento de barrar a eleição do Lula. O Bolsonaro acredita que tem 70% dos votos. A Avenida Paulista cheia daquele jeito, 750 mil pessoas, os dados oficiais, faz ele crer, como ele disse lá, não é? Que já viu time sem torcida ser campeão, mas presidente sem povo ser eleito ele nunca viu. Ele acha que houve golpe nas urnas eletrônicas, e eu acho que esse não é o caminho. O Lula tem voto. Foi um voto calado, né? Talvez as pessoas tenham vergonha por ele já ter sido preso, etc, etc. Agora,
Uma conversa que eu tive uma vez com um amigo, ele me disse o seguinte: daqui a um ano, quando acabou as eleições, daqui a um ano o bolsonarismo não existe mais. Ele não só existe, como ele está se fortalecendo. Por quê? Porque as igrejas evangélicas estão se fortalecendo. E quanto mais católicos que vão à igreja, não aqueles católicos que se dizem católicos, existem, também ele cresce. Ele cresce entre o povo cristão. Porque seu discurso é contra o aborto, seu discurso é a favor da polícia militar, a favor da propriedade privada e etc. Do liberalismo econômico, do conservadorismo, pautas que agradam cristãos. Família, liberdade de autodefesa, como uma velhinha que outro dia, né, no sul, a casa dela foi invadida e ela atirou no bandido. Enfim. Mas a Polícia Federal vai atrás do Bolsonaro e o interesse da Polícia Federal é prender o Bolsonaro antes das eleições, porque sabe que ele mobiliza pessoas, ficou claro na Avenida Paulista. Tanto é que o próprio MBL, que odeia o Bolsonaro, o Renan, gravou um vídeo dizendo que mostrou primeiro a avenida, disse que o Bolsonaro é o líder político que mais consegue levar pessoas para os lugares, disse que no 7 de setembro a avenida estava ainda mais cheia, disse que no dia que a Dilma foi empichada, né, nos pedidos de impeachment, que a avenida estava ainda mais cheia, mas que esse foi o terceiro maior evento que ele já viu na Paulista. Alguns petistas estão dizendo que lá não tinha tantas pessoas, né, colocando vídeos fake. A Globo News também, né, é a mesma coisa. Globo que, fica claro o motivo, recebe do governo Lula mais do que todas as outras emissoras de TV juntas. Então não espere a Globo falar a verdade sobre o que aconteceu na Paulista. Se você quiser ouvir mentiras, se você gosta de mentiroso, quando acontecer esse tipo de ato, liga lá na Globo News para ouvir mentira. Porque eles não vão falar a verdade nunca. Da mesma forma que você não espere que a Jovem Pan fale bem do Lula. Tem articulistas lá para falar bem do Lula e o outro para ir lá e rechaçar o que ele disse. Que é uma rádio, agora está meio melancia, mas já foi uma rádio de direita. A Revista Oeste, vamos dizer hoje assim, com Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, aquela turma toda. Bom, vamos falar agora da luta, né? O Bambam falou, deu soco em melancia, que ia quebrar o popó todo, falou até, tal, chegou lá, não durou, né, segundos, o popó destruiu ele já entregou a luta rapidamente para não apanhar demais. E saiu de lá com R$1,5 milhão no bolso, porque o evento foi um sucesso. O Nego do Borel, que também deu cabeçada na hora lá no MC Gui e tal, antes da luta, tá escrevendo aí, falando que que o juiz não fez contagem, tá reclamando de tudo, que tinha gente perto demais do ringue, mas o que importa é a luta. Durou 3 rounds, pelo menos teve alguma trocação, alguma coisa, um soquinho ali, né? Ele estava dançadinha, não é lutador, bom dizer, mas o MC Gui ganhou por nocaute técnico do Borel. 2 lutas que chamaram a atenção do Brasil, tanto quanto chama o UFC para os lutadores, né? Mas aí mobiliza pessoas que não são dessa área, né? Porque querem ver esse tipo de pessoa lutando. Igual o Mark Zuckerberg, se tivesse lutado com o Elon Musk, teria sido um evento mundial mais assistido, eu acho, da história. Bom, com uma parte do discurso do Bolsonaro na Avenida Paulista, eu vou ficando por aqui. Esse é o X-Tudo. Forte abraço para você e até a próxima. Mas a minha vida aqui, como eu convidei a vocês, e eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite, que era para termos uma fotografia para o mundo, uma imagem para o Brasil e para o mundo, do que é
a garra, a determinação do povo brasileiro. Essa fotografia está sendo inédita para todo o mundo. É uma mostra das cores da nossa bandeira, de quanto nós nos emocionamos quando cantamos o hino nacional, ou quando vemos hastear a nossa querida bandeira verde, amarela e azul e branca. E, com isso, mostramos, com essa fotografia, que nós podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão, mas não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao teu lado. Vocês nos traz a esperança, nos traz a energia, nos traz a garra, nos traz certeza que temos como vencer. Nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil. Nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio. Nós não queremos ideologia de gênero por nossos filhos. Nós queremos respeito à propriedade privada. Nós queremos o direito à defesa da própria vida. Nós queremos o respeito à vida desde a sua concepção. Nós não queremos a liberação das drogas em nosso país. Mas para isso, nós devemos trabalhar todo dia, dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos e com os amigos. Nós sabemos, então, o que foi o período de 19 a 22. E estamos conhecendo agora como está difícil vencer nesse país o que nós temos a nos governar no momento. E o último assunto, que é de extrema importância. Levo pancada desde antes das eleições de 2018. Passei 4 anos perseguido também, enquanto presidente da República. E essa perseguição aumentou a sua força quando deixei a presidência da República. E deixo claro, na transição, fizemos a mesma, sem qualquer reclamação por parte da esquerda. Saí do Brasil. E essa perseguição não terminou. É joia. É a questão de importunação de baleia. É dinheiro que teria mandado para fora do Brasil. É tanta coisa que eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia, e parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja,
agora querem entubar a todos nós que um golpe, usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o Parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do Parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a penarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. A defesa que eu queria já fiz para vocês. Essa fotografia vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo. Tenho certeza disso. E após esse pronunciamento, a gente pede a Deus que ilumine a todos, até aqueles poucos ou raros que nós não gostamos, para que volte a normalidade, que volte a pensar com o coração, com a razão, e nós possamos fazer com que o nosso Brasil prossiga na sua marcha. 2024 agora, temos eleições municipais. Vamos caprichar no voto, em especial para vereadores. E também, eu quero dizer, para prefeitos também. E nos preparemos para 26. O futuro a Deus pertence. Nós sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente que tenha Deus no coração, que ame a sua bandeira, que se emocione com o canto do hino nacional, que respeite a família brasileira e que ame de verdade o seu povo. Vocês são os responsáveis por mim e pelo Tarcísio estar aqui. Nós somos privilegiados. Se bem que, no momento, porque eu não tenho mandato, porque nós podemos decidir o futuro de todos vocês. E também dizer que nós não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja, a não ser por um motivo extremamente justo. Não podemos pensar ganhar as eleições afastando os opositores do cenário político. Então, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, eu quero agradecer a vocês, agradecer a nossa polícia militar, que está fazendo
o trabalho de segurança. Uma salva de palmas para a Polícia Militar! Nossos irmãos que oferecem sua vida pela nossa vida merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Também a Polícia Civil que está por aqui. Também a Guarda Metropolitana do Ricardo Nunes, que está se fazendo presente aqui também. Obrigado. E dizer a vocês, nós homens, não vamos a lugar nenhum se você não tiver uma família estruturada, não tiver alguém do teu lado que reconheça os momentos difíceis e lute por você. As perseguições que falamos há pouco continuam, inclusive contra a nossa filha, que tem apenas 13 anos de idade. Então, todo homem deve ter ao teu lado alguém que some, assim como toda mulher deve ter ao teu lado